Olá! Seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Vamos conversar um pouco sobre como acelerar sua jornada rumo aos primeiros R$100 mil investidos. Esse primeiro grande marco financeiro, os R$100 mil, parece ser a parede mais difícil de escalar na vida de um investidor. Hoje, vamos detalhar o plano, as ferramentas e a matemática exata para você alcançar esse objetivo muito mais rápido do que imagina, mesmo que seu salário atual pareça não ajudar. O maior erro que as pessoas cometem é subestimar o custo de esperar. O custo real de deixar R$1.000 parados hoje não são apenas R$1.000, são potencialmente R$10 mil que você deixou de ganhar nos próximos 20 anos. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários. Por isso, conte para nós. Você já está nessa jornada? Qual é a sua maior dificuldade para poupar e investir todos os meses? Sua história pode ajudar outras pessoas. Atingir o primeiro R$100 mil é, sem dúvida, a meta fundamental. É um marco psicológico e matemático. A matemática é clara. O caminho do zero aos 100 mil é construído majoritariamente com o seu próprio esforço, com o dinheiro do seu trabalho. Talvez 90% desse valor venha dos seus aportes mensais e só 10% venha dos juros. No entanto, o caminho dos 100 mil aos 200 mil já muda. Os seus primeiros 100 mil começam a trabalhar para você. E talvez o segundo marco seja 50% de esforço seu e 50% de juros. É a mágica da bola de neve, os juros compostos. O problema é que essa primeira etapa é tão demorada e exige tanta disciplina que a maioria desiste. Dados recentes mostram que apenas cerca de 5% da população brasileira tem R$100 mil ou mais investidos. Isso é um número assustadoramente baixo. São cerca de 11 milhões de pessoas, num país de mais de 200 milhões. Isso acontece porque o caminho é árduo e principalmente porque as pessoas não usam as ferramentas certas. Elas tentam correr uma maratona de pés descalços. Vamos entender por que essa meta é tão importante. Imagine que você alcançou os seus R$100 mil. Se você investir esse valor numa aplicação segura que renda algo como 10% ao ano, estamos falando de R$10 mil de juros no primeiro ano. Isso significa que o seu dinheiro, sozinho, gerou o equivalente a R$833 por mês para você. É como se você tivesse ganhado um aumento de R$833 sem fazer absolutamente nada. É o seu dinheiro trabalhando no seu lugar. É por isso que os ricos ficam mais ricos. O dinheiro deles gera mais dinheiro. O seu objetivo é construir essa primeira fábrica de dinheiro. Mas antes de começar a jornada rumo aos R$100 mil, precisamos falar sobre o motivo número 1 pelo qual as pessoas falham. As emergências. Você começa a investir, junta 5 mil, 10 mil e de repente o carro quebra ou você tem um problema de saúde. O que você faz? Você saca o dinheiro do seu investimento, muitas vezes perdendo rentabilidade, e volta à estaca zero. Isso é frustrante e faz muita gente desistir. Para que isso não aconteça, o passo zero, antes mesmo de focar no 100 mil, é construir a sua reserva de emergência. Pense nisso como o escudo do seu patrimônio. A reserva de emergência é um valor, geralmente entre 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal, que deve ficar investido no lugar mais seguro e líquido possível. Líquido significa que você pode resgatar o dinheiro no mesmo dia, se precisar. Onde esse dinheiro deve ficar? Em investimentos com liquidez diária e baixo risco, como o Tesouro Selic. Ou em CDBs e contas remuneradas de bancos grandes ou digitais, que paguem no mínimo 100% do CDI. Esse dinheiro não vai te deixar rico. A função dele não é render muito. A função dele é proteger você. É ele que vai cobrir a quebra do carro, impedindo que você toque nos seus investimentos de longo prazo, aqueles que estão focados nos R$100 mil. Construir a reserva pode ser sua primeira meta. Talvez você decida que dos seus aportes mensais,
50% vão para a reserva e 50% para a meta dos 100 mil, até a reserva estar completa. Não pule essa etapa. Agora, vamos falar do principal inimigo do seu dinheiro, aquele que destrói seu poder de compra em silêncio, a inflação. A inflação, medida oficialmente no Brasil pelo IPCA, é o aumento generalizado dos preços. Se a inflação em um ano foi de 5%, significa que, em média, o que você comprava com R$100 agora custa 105. O seu dinheiro perdeu valor. Isso é crucial por duas razões. Primeiro, se o seu objetivo é juntar R$100 mil, esse objetivo também está sendo afetado pela inflação. R$100 mil hoje compram muito mais coisas do que R$100 mil daqui a 10 anos. Segundo, ela afeta seus investimentos. Não adianta seu dinheiro render 7% ao ano se a inflação foi de 5%. O seu ganho real, ou seja, o ganho acima da inflação, foi de apenas 2%. Qualquer investimento que renda abaixo da inflação está, na verdade, fazendo você perder dinheiro. Você vê um número na sua conta crescer, mas o seu poder de compra diminui. Com esses dois conceitos em mente, a reserva de emergência como escudo e a inflação como inimiga, vamos desenhar o plano. Vamos usar um cenário realista, baseado em dados do IBGE. A renda média mensal do brasileiro gira em torno de R$ 3.477. Vamos arredondar para R$ 3.500. Imagine um casal, Carlos e Sofia. Cada um ganha R$ 3.500. Juntos, eles têm uma renda familiar de R$ 7 mil por mês. Eles pagam suas contas, aluguel, alimentação, têm seu lazer, mas são organizados e decidem poupar 10% da renda. 10% de R$ 7 mil são R$ 700 por mês. Vamos analisar o que acontece com esses R$ 700 em diferentes cenários, do pior para o melhor. O pior cenário possível, o cenário 1, é o debaixo do colchão ou na conta corrente parada. Carlos e Sofia pegam os R$ 700 e simplesmente guardam. Para juntar R$ 100 mil, ou melhor, R$ 100.800, eles precisariam de 144 meses. Sabe quanto tempo é isso? 12 anos. 12 anos economizando rigorosamente todos os meses para chegar nos R$ 100 mil. É aqui que eu fico inconformado. É um tempo absurdo. E o pior não são nem os 12 anos. O pior é que, como vimos, a inflação está agindo. Vamos supor uma inflação média de 5% ao ano nesse período. Ao final desses 12 anos, os R$ 100.800 que eles juntaram teriam um poder de compra equivalente a apenas cerca de R$ 56 mil de hoje. Eles perderam quase metade do valor do dinheiro deles no caminho. Eles trabalharam por 12 anos para juntar um valor que, na prática, vale metade. É por isso que não investir não é uma opção. Não investir é garantir que você está perdendo dinheiro. Agora vamos para o cenário 2, a poupança. É o investimento mais tradicional do Brasil. Carlos e Sofia decidem colocar os R$ 700 todos os meses na caderneta de poupança. A poupança hoje rende 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, a TR, porque a nossa taxa básica de juros, a Selic, está acima de 8,5%. Isso dá aproximadamente 7,4% ao ano. A poupança tem a vantagem de ser isenta de imposto de renda e ter a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Investindo R$ 700 por mês a uma taxa de 7,4% ao ano, o casal precisaria de 8,6 anos, o que equivale a 8 anos e 7 meses para alcançar os R$ 100 mil. Veja que já melhorou muito. Caímos de 12 anos para 8 anos e 7 meses. Eles investiram do bolso R$ 72.800 e ganharam quase R$ 28 mil em juros. Mas a poupança tem dois problemas. O primeiro é o aniversário.
ela só paga os juros uma vez por mês, no dia em que você aplicou. Se você aplicar no dia 5 e sacar no dia 4 do mês seguinte, você não ganha nada, zero. O segundo problema é a rentabilidade real. Com uma taxa de 7,4% e uma inflação de 5%, o ganho real é de apenas 2,4%. É melhor que nada, mas ainda é muito pouco. Para acelerar, precisamos mexer no que chamamos de tripé do enriquecimento: tempo, taxa e valor. O tempo é o que queremos diminuir. Portanto, temos que mexer nos outros dois: a taxa de juros, a rentabilidade e o valor, o aporte mensal. Vamos focar primeiro na taxa. Precisamos de investimentos seguros, mas que paguem mais que a poupança. Entramos no cenário 3. Investimentos em 100% do CDI. O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que anda colada na taxa básica de juros, a Selic. Se a Selic está em 12% ao ano, o CDI estará muito próximo, algo como 11,9% ao ano. Quais investimentos pagam 100% do CDI? O principal é o Tesouro Selic, que é o título público mais seguro do país. Você está emprestando dinheiro para o governo. Além dele, temos CDBs, Certificados de Depósito Bancário, de grandes bancos e muitas contas remuneradas de bancos digitais. A segurança dos CDBs vem do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que garante até R$250 mil por CPF e por instituição. Diferente da poupança, esses investimentos têm imposto de renda. O imposto é regressivo. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro, menos imposto paga. Começa em 22,5% e cai até o mínimo de 15% para aplicações acima de 2 anos. Como o nosso plano é de longo prazo, vamos usar a alíquota mínima de 15%, que incide apenas sobre os lucros. Vamos fazer uma simulação realista. Não podemos achar que a Selic ficará em 15% para sempre. Vamos usar uma média mais conservadora para os próximos anos. Digamos, uma Selic de 12% ao ano. Isso nos dá um CDI de 11,9% ao ano. Com um rendimento bruto de 11,9%, descontando 15% de imposto de renda, temos uma taxa líquida de aproximadamente 10,11% ao ano. Agora, quanto tempo Carlos e Sofia levam para juntar R$100 mil, investindo R$700 por mês, a uma taxa líquida de 10,11% ao ano? O tempo cai para exatamente 8 anos. Ganhamos mais 7 meses em relação à poupança. Pode parecer pouco, mas são 7 meses a menos de esforço. Mas podemos melhorar ainda mais a taxa. Entramos no cenário 4, renda fixa premium. Existem CDBs de bancos menores, financeiras ou até mesmo algumas contas digitais específicas que oferecem rentabilidades maiores, como 110% do CDI, 115% ou até mais. Por que eles pagam mais? Porque são instituições menores e precisam atrair clientes. O risco é maior? Sim, mas é aí que entra o FGC. Se você investir em um CDB de um banco pequeno que pague 115% do CDI e esse banco quebrar, o FGC devolve o seu dinheiro, limitado a R$250 mil. Então, para a meta dos 100 mil, estamos totalmente cobertos. Vamos refazer a conta. Se o CDI está em 11,9%, 115% do CDI significa um rendimento bruto de 13,68% ao ano. Descontando os mesmos 15% de imposto de renda, temos uma taxa líquida de 11,63% ao ano. Investindo os mesmos R$700 por mês, a essa taxa líquida de 11,63%, o tempo para chegar aos R$100 mil cai para 7 anos e 7 meses. Já reduzimos o prazo original de 12 anos para 7 anos e 7 meses, apenas escolhendo um investimento melhor e seguro. Existe ainda uma opção mais defensiva, o cenário 5, o Tesouro IPCA+,
Esse é um título do governo que paga você a inflação, o IPCA, mais uma taxa pré-fixada, por exemplo, 6% ao ano. A vantagem é que você tem a garantia absoluta de que seu dinheiro vai render acima da inflação. Se a inflação for de 5%, você ganha 5% mais os 6%. Seu ganho real está travado. O Tesouro IPCA+, é excelente para o longo prazo, mas tem um detalhe: a marcação a mercado. Se você vender antes do vencimento, o preço dele pode variar e você pode até perder dinheiro. Mas se você segurar até a data de vencimento, receberá exatamente o combinado: inflação mais a taxa. Uma observação importante: todas essas simulações consideram que o casal também corrige o seu aporte de R$ 700 pela inflação. Ou seja, se a inflação foi de 5%, no ano seguinte eles passam a guardar R$ 735. Isso é fundamental para que o poder de compra do aporte acompanhe o objetivo. Até agora, só mexemos na taxa. Mas a alavanca mais poderosa que você tem é a segunda: o valor, o aporte, o quanto você guarda por mês. Aumentar a taxa de juros de 10% para 11% é difícil, mas aumentar seu aporte de 700 para R$ 1.000, embora exija esforço, está mais sob seu controle. Vamos voltar ao casal Carlos e Sofia. Eles decidiram que 7 anos e 7 meses ainda é muito tempo. Eles querem acelerar. Eles têm duas formas de aumentar o valor do aporte. A primeira é a redução de despesas. Eles precisam fazer uma análise fria do orçamento. O método mais famoso é o 50-30-20. 50% da renda, R$ 3.500, para gastos essenciais, como aluguel, mercado, saúde. 30%, R$ 2.100, para gastos variáveis ou desejos, como lazer, viagens, restaurantes, compras. E 20%, R$ 1.400, para investimentos. O nosso casal estava investindo apenas 10%, R$ 700. Para chegar nos 20%, eles precisam encontrar mais R$ 700 no orçamento. De onde virá esse dinheiro? Provavelmente dos 30% dos desejos. Talvez reduzir os jantares fora, otimizar as compras de supermercado, cortar assinaturas de streaming que não usam. Vamos ver o impacto disso. Cenário 6. Aporte maior. Se eles conseguirem, com organização, passar a investir R$ 1.000 por mês em vez de 700, usando a mesma taxa premium de 11,63% ao ano, investindo R$ 1.000 por mês, o tempo para chegar aos R$ 100.000 cai para 6 anos e 5 meses. Já tiramos mais 1 ano e 2 meses do prazo, apenas com organização financeira. A segunda forma de aumentar o aporte, e a mais poderosa, é a renda extra. Às vezes não há mais o que cortar. O orçamento está no osso. A solução é aumentar a renda. Carlos pode usar suas habilidades de fim de semana para fazer pequenos trabalhos. Sofia pode começar a vender algo online. São R$ 500, R$ 600 a mais por mês que entram na família. Vamos supor que, somando os cortes e a renda extra, eles consigam chegar no aporte ideal da regra: 20% da renda, ou seja, R$ 1.400 por mês. Cenário 7. O aporte acelerado. Investindo R$ 1.400 por mês, na mesma taxa de 11,63% ao ano, o tempo para alcançar os R$ 100.000 despenca para 4 anos e 11 meses. Estamos falando de menos de 5 anos. Caímos de 12 anos, não fazendo nada, para 8 anos e 7 meses na poupança, para 7 anos e 7 meses num bom CDB, para 4 anos e 11 meses, aumentando o aporte. Isso está totalmente dentro da realidade de um casal com renda média que tem disciplina. E ainda temos um hack final, que o brasileiro muitas vezes esquece: o 13º salário e o terço de férias. O casal Carlos e Sofia recebe, somando os dois, R$ 7.000 de 13º salário.
Muitas pessoas usam esse dinheiro para as festas de fim de ano ou para pagar impostos de janeiro, como IPVA e IPTU. Mas se o casal se planejar para pagar esses impostos diluídos ao longo do ano, eles podem investir o 13º integralmente. Imagine o cenário 8, o combo máximo. Eles investem R$ 1.400 por mês e uma vez por ano fazem um aporte extra de R$ 7.000. Nesse cenário, o tempo para os R$ 100.000 cai para algo em torno de 3 anos e meio. Veja como o caminho, que parecia impossível e durar 12 anos, agora pode ser feito em 3 anos e meio. Com segurança, dentro da renda fixa, usando disciplina e as ferramentas corretas. Alguns podem perguntar: e a renda variável? Ações, fundos imobiliários, não seria mais rápido? Sim, poderia ser mais rápido, mas o pilar que usamos aqui foi o da total segurança, como mencionado no vídeo original. A renda fixa, tesouro, CDBs, lhe dá previsibilidade. A renda variável, não. Você pode sim usar fundos imobiliários, FIIs, por exemplo. Eles investem em imóveis e pagam aluguéis mensais, que são os dividendos. E esses dividendos são isentos de imposto de renda. Uma carteira de FIIs pode render mais que o CDB de 11,63%, mas ela também pode oscilar. O valor das suas cotas pode cair. Uma estratégia híbrida, para quem tolera um pouco de risco, seria manter 80% na renda fixa, a segurança, e 20% na renda variável, o acelerador. Mas isso exige mais estudo. O plano que desenhamos aqui, focado 100% em renda fixa segura, funciona perfeitamente. O que separa os 5% que chegam lá dos 95% que desistem não é a genialidade, é a consistência. O gráfico de juros compostos é cruel no início. Nos primeiros 2 ou 3 anos, parece que nada acontece. A maior parte do seu dinheiro é só o seu aporte. É fácil desanimar, mas é exatamente aí que a mágica começa. Depois de 4, 5 anos, a curva dos juros começa a subir exponencialmente. O seu dinheiro começa a gerar filhotes e os filhotes começam a gerar outros filhotes. A melhor forma de vencer a falta de disciplina é automatizar o processo. Não espere sobrar dinheiro no fim do mês. Assim que o salário cair, no dia 5, programe uma transferência automática ou um Pix programado do valor do seu aporte. Sejam 700, 1.000 ou 1.400 reais, direto para sua conta na corretora ou no banco onde você investe. Pague-se primeiro. Trate seu investimento como o boleto mais importante do mês. A grande verdade é que se você não desistir, você vai chegar aos seus primeiros 100 mil reais. E eu garanto, depois que você atingir essa primeira meta, o caminho para os 200 mil, para os 500 mil e para o primeiro milhão será exponencialmente mais rápido. A bola de neve está formada. Basta continuar a empurrando. Obrigado por sua audiência. Conheça os outros vídeos do canal Fluxo X para continuar aprendendo a proteger e multiplicar seu patrimônio.